Eu nunca imaginei que minha vida mudaria completamente em um único dia. Durante anos, fui um homem disciplinado, dedicado ao que acreditava ser a verdadeira espiritualidade. Meu nome é Noah Caldwell. Tenho 47 anos, sou pastor há mais de 2 décadas e sempre ensinei que a fé, sem sacrifício, era uma fé vazia. Cresci em um lar cristão, cercado por ensinamentos sobre obediência a Deus. E aprendi desde cedo que o jejum era uma das armas mais poderosas do cristão. Desde jovem eu via relatos de grandes homens de Deus na Bíblia que se privavam 40 dias e recebiam as tábuas da lei. Jesus jejuou 40 dias antes de começar seu ministério. Elias, Daniel, Neemias, todos os grandes homens da fé tinham jejuado para receber direção de Deus. Isso me marcou. Me lembro da primeira vez que fiz um jejum. Eu tinha 21 anos e queria respostas de Deus sobre meu propósito. Fiquei 7 dias, sem comer, apenas bebendo água. E quando terminei, senti uma euforia, como se tivesse tocado em algo sobrenatural. Naquele momento, fiz um compromisso comigo mesmo. Eu sempre ensinaria sobre o poder do jejum e incentivaria outras pessoas a fazerem o mesmo. O tempo passou e, aos 24 anos, fui ordenado pastor. Minha pregação girava em torno de um único conceito: quem quer mais de Deus precisa abrir mão do mundo. E, para mim, jejuar era a forma mais eficaz de se conectar com o céu. Eu incentivava minha igreja a jejuar longos períodos. Algumas pessoas chegavam a passar dias sem comer, e eu me orgulhava disso. Para mim, isso era sinal de fé verdadeira. Quanto mais difícil fosse o jejum, mais Deus estaria satisfeito. Eu sempre dizia: se seu jejum não dói, ele não vale nada. Eu acreditava nisso de todo o meu coração. Os anos passaram e minha igreja cresceu. Meu nome começou a ser reconhecido e as pessoas me procuravam para aprender sobre o poder espiritual do jejum. Eu escrevi livros sobre o tema, fiz conferências e aconselhei milhares de pessoas. Minha vida girava em torno disso, mas ao mesmo tempo algo começou a acontecer. Eu sentia meu corpo cada vez mais fraco. Meus jejuns eram cada vez mais extremos e minha esposa Emily começou a me alertar. Noah, você está passando dos limites. Você está sempre cansado, irritado. Isso não pode ser normal. Mas eu não ouvia. Eu achava que era ataque do inimigo. Eu sempre respondia para ela com o mesmo versículo: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Para mim, o desconforto físico era prova de que eu estava no caminho certo. Mas algo dentro de mim começou a pesar. Eu via pessoas jejuando por longos períodos, mas sem transformação de vida. Algumas voltavam ao pecado logo depois, outras se tornavam orgulhosas, se achando superiores por jejuar mais que os outros. Isso me incomodava, mas eu empurrava o pensamento para longe. Até que um dia tudo mudou. Era um sábado de verão, um dia ensolarado e quente. Eu e minha família decidimos tirar um dia de descanso em um lago próximo de casa. Para mim era uma coisa rara, porque eu nunca parava para relaxar. Sempre estava estudando, orando ou aconselhando pessoas. Eu estava cansado, mas feliz. A água refletia o sol dourado. Meus filhos corriam na beira do lago. E, pela primeira vez em muito tempo, eu senti um alívio momentâneo da pressão que carregava todos os dias. Mas foi nesse momento que a tragédia aconteceu. Caminhei até a beira do lago para pegar um equipamento que havia deixado próximo da água. Eu mal notei que o céu começou a escurecer rapidamente. Uma forte ventania soprou de repente, levantando poeira e fazendo as árvores balançarem. Ouvi minha esposa gritar algo, mas não conseguia entender. Foi tudo rápido demais. Um clarão intenso tomou conta da minha visão,
seguido por um barulho ensurdecedor. Meu corpo inteiro tremeu. Senti uma descarga elétrica atravessar cada músculo, e então, o silêncio absoluto, eu caí no chão, sem vida. Minha esposa correu até mim, gritando meu nome. Meus filhos choravam, desesperados. Meu coração havia parado, mas eu não estava ali, porque naquele momento eu estava vendo algo que jamais imaginei experimentar. Eu não senti dor. Não houve um último suspiro, um desespero final, um pedido de ajuda, apenas o silêncio. O choque elétrico atravessou meu corpo como um relâmpago, cortando o céu. Em um segundo, eu estava ali de pé no lago, respirando, vivo. No instante seguinte, eu já não pertencia mais àquele mundo. A primeira coisa que me veio foi uma sensação estranha, como se um peso enorme tivesse sido tirado de mim. Eu não conseguia ouvir o choro da minha esposa, nem os gritos dos meus filhos, mas os via se movendo, desesperados, ao meu redor. Foi quando percebi. Eu estava de pé, mas também estava caído no chão. Meu corpo estava ali, imóvel, pálido, pálido. Minha esposa segurava minha cabeça, sacudindo com força, tentando me chamar. Vi seus lábios se moverem. Vi o desespero em seus olhos, mas não conseguia ouvir nada. Era como se eu estivesse atrás de um vidro grosso, vendo tudo acontecer, sem poder interagir. Um frio percorreu meu ser. Era uma sensação nova, algo que eu nunca havia experimentado antes. Eu tentei falar, tentei tocar o ombro da minha esposa, mas minha mão simplesmente atravessou seu corpo, como se eu fosse feito de vento. Eu não respirava, mas também não precisava. Eu não sentia cansaço, nem fome, nem sede, apenas uma leveza assustadora, como se estivesse flutuando dentro de um sonho do qual não conseguia acordar. As pessoas ao redor corriam. O barulho das sirenes da ambulância se aproximava, mas eu continuava ali parado, olhando para um mundo que, de repente, parecia tão distante de mim. Foi então que notei algo ainda mais estranho. A luz do dia, que antes brilhava forte, começou a mudar. Era como se tudo ao meu redor estivesse ficando enevoado às cores mais apagadas, como uma fotografia antiga, desbotando. E, ao mesmo tempo, uma outra luz surgiu. Ela não vinha do sol, não vinha de nenhuma fonte visível. Era uma luz dourada, suave, mas intensa o suficiente para atrair minha atenção completamente. Eu senti algo dentro de mim puxando para aquele brilho. Foi uma sensação inevitável, como se aquela luz tivesse um magnetismo próprio, um chamado silencioso que me fazia querer me aproximar. Não havia medo, nem ansiedade, apenas uma certeza estranha de que eu precisava ir até lá. Meu corpo, ou o que quer que eu fosse, naquele momento, começou a se mover sozinho. Não havia chão, não havia ar, mas eu era levado, puxado para aquela presença. O lago, as árvores, minha esposa, meus filhos, tudo foi desaparecendo pouco a pouco. A única coisa que restava era aquela luz. Então, eu senti uma presença, algo maior, algo que eu jamais poderia explicar. Era como se tudo que eu conhecia, tudo que eu já havia aprendido, todas as palavras que já preguei fossem pequenas demais diante do que estava à minha frente. Uma voz ecoou dentro de mim sem som, mas com uma força que me atravessava completamente. Foi como um trovão em meio ao silêncio absoluto. Meu nome foi dito sem que houvesse som algum, mas ressoando dentro do meu próprio ser. E então a luz começou a tomar forma. Eu não conseguia ver um rosto, mas sabia exatamente quem era. Eu estava diante daquele sobre quem falei minha vida inteira, daquele que preguei nos púlpitos, que mencionei em minhas orações, que invoquei em meus jejuns. Mas ali diante dele, tudo parecia diferente.
E no instante em que me vi diante daquela presença, uma única coisa me atravessou como um raio. Eu estava prestes a descobrir que nem tudo o que eu acreditava era realmente a verdade. A voz não apenas me chamava, ela me conhecia. Cada pensamento, cada erro, cada verdade e cada mentira que eu contei para mim mesmo. E naquele instante tudo que eu achava que sabia desapareceu. Meu corpo, ou minha alma, ou o que quer que fosse, se inclinou sozinho. Eu não sabia se era possível chorar ali, mas se fosse, eu estaria. Então, tudo ao meu redor mudou. A luz ao meu redor começou a se expandir, e de repente eu não estava mais sozinho. Diante de mim, algo que nenhuma palavra poderia descrever se revelou: o céu. Mas não como eu imaginava. Eu passei a vida pregando sobre ele, falando sobre ruas de ouro, portões de pérola, um lugar onde não havia dor nem sofrimento. Mas nada, absolutamente nada, poderia ter-me preparado para o que eu estava vendo. O espaço era infinito e, ao mesmo tempo, pessoal. Era como se tudo estivesse vivo, em movimento. O ar, se é que podia ser chamado assim, carregava uma paz tão absoluta que me atravessava como uma brisa. Não havia sombras, mas também não havia um único ponto de luz vindo de um lugar específico. Havia sons, mas não como os da terra. Era música, mas não uma que pudesse ser tocada com instrumentos. Cada nota era uma vibração e cada melodia era uma conversa. Não existiam palavras, mas eu entendia tudo. Eu vi seres, não como os anjos que sempre imaginei. Eles eram feitos da própria luz, como se cada parte deles fosse tecida de algo que eu nunca poderia descrever. Suas formas eram indescritíveis, mas eu sabia que eram reais. Eu sentia amor. Não apenas amor como o conhecemos, mas um amor que tinha peso, que era quase físico, que era... E então, ouvi a voz novamente. O que você esperava encontrar aqui? A pergunta me pegou de surpresa. O que eu esperava? Eu não sabia mais. Tudo o que eu achava que entendia sobre o céu parecia infantil diante da imensidão daquele lugar. Eu queria falar, mas não sabia o que dizer. A luz ao meu redor começou a se moldar, e diante de mim, imagens começaram a surgir, mas não eram imagens de alegria. Eram imagens de mim. Eu me vi pregando, vi-me ensinando sobre o jejum, falando com convicção, incentivando as pessoas a fazerem sacrifícios cada vez mais extremos. Eu me vi no púlpito, dizendo palavras que naquele momento me soavam estranhas, distantes, como se não tivessem sido ditas por mim. E então vi algo ainda pior. Vi as pessoas que me ouviam. Vi seus rostos exaustos, vi seus olhos cheios de dúvida. Vi seus corpos enfraquecidos. Vi um homem que tentou jejuar por tantos dias que seu corpo não aguentou. Vi uma mulher que desistiu da fé porque achava que nunca conseguiria alcançar o nível de espiritualidade que eu pregava. Vi jovens se castigando, tentando provar para Deus que eram dignos, quando tudo que Deus queria era um coração sincero. E então eu entendi. E antes que eu pudesse reagir, a voz falou novamente. Você jejuava para mim ou jejuava para si mesmo? Eu senti vergonha. Um peso me atravessava, como se cada palavra que eu já havia pregado tivesse se tornado um fardo sobre os meus ombros. Eu vi o rosto de cada pessoa que me ouviu, cada olhar ansioso esperando uma resposta. Cada mão levantada em desespero, buscando um milagre através do sacrifício extremo. E então, a voz que ecoava dentro de mim se tornou ainda mais firme. Você jejuava para mim ou jejuava para si mesmo? Eu queria responder, mas a verdade estava escancarada diante de mim. Eu achava que jejuava para Deus. Eu acreditava que estava ensinando o certo.
Mas ali, diante daquele que via além das palavras, além das intenções, além das aparências, eu percebi que havia algo mais profundo que eu nunca tinha compreendido. Eu jejuei para ser ouvido, para sentir poder, para ensinar aos outros que o sacrifício era o único caminho para alcançar Deus. Mas, e se eu estivesse errado? Eu tremia, como se fosse possível ter frio naquele lugar. Eu sempre achei que o jejum era um código divino, uma chave que destranca algo especial, algo que apenas os fortes poderiam alcançar. Sempre vi jejuns rigorosos como um sinal de maturidade espiritual, como um selo que diferenciava os verdadeiros fiéis dos fracos na fé. Então, finalmente perguntei: Senhor, o que é o verdadeiro jejum? O silêncio foi preenchido por algo que parecia um vento. Mas não era um vento. Era uma presença que se movia, que falava sem palavras, que me envolvia sem tocar. Você já leu Isaías 58? A pergunta veio como um raio me atravessando. Claro que eu já tinha lido muitas vezes, mas naquele momento, aquelas palavras voltaram à minha mente como se estivessem sendo ditas pela primeira vez. Não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces a carne do pobre. Mas eu nunca tinha enxergado como agora. O verdadeiro jejum não é sobre comida. O verdadeiro jejum é sobre entrega, sobre coração, sobre libertação. Então, como um rolo se desenrolando diante de mim, eu vi outras pessoas, outras igrejas, outros povos, diferentes tradições e formas de jejuar. Vi aqueles que jejuavam comendo apenas legumes. Vi aqueles que faziam jejuns parciais. Vi aqueles que abriam mão de algo que amavam como forma de sacrifício. Vi católicos em quaresma. Vi evangélicos em campanhas de jejum. Vi judeus no Yom Kippur. Vi muçulmanos no Ramadã. E no meio daquela visão, um pensamento tomou conta da minha mente. Quem está certo? Meu coração disparou, porque a resposta veio ainda antes que eu pudesse terminar a pergunta. Todos, desde que o façam com o coração entregue, desde que não seja por vanglória, desde que o jejum não seja um peso, mas um canal de conexão, desde que o propósito não seja se exaltar, mas se render e rir. O que Deus queria nunca foi a fome dos homens, nunca foi o sofrimento do corpo. O que Ele queria sempre foi a transformação da alma. Foi como se um véu tivesse sido arrancado dos meus olhos, como se todo aquele tempo eu tivesse olhado para a resposta, mas nunca tivesse enxergado de verdade. Então Jesus disse algo que eu jamais esquecerei. O Pai vê o coração, não o sacrifício. Eu senti minha alma estremecer e, então, uma outra verdade me atingiu com força. Eu teria que voltar. O momento em que fui puxado de volta foi como se eu estivesse caindo de uma grande altura, sem ter para onde me segurar. A luz ao meu redor desapareceu em um instante e, de repente, tudo se tornou pesado novamente. Meu corpo, antes leve como um sopro, agora parecia feito de chumbo. Eu sentia um peso esmagador nos pulmões, um frio profundo e um som distante. Algo que aos poucos começou a ganhar forma. Vozes, máquinas, apitando. Meus olhos estavam fechados, mas eu estava de volta. Eu ouvi minha esposa chorando. Senti mãos me segurando, uma pressão forte no meu peito. Então, com um choque de realidade, o ar entrou de uma vez nos meus pulmões e eu torci violentamente. A dor foi imediata. Estava vivo. Os médicos ao meu redor começaram a gritar, se movendo apressadamente. Eu não conseguia entender direito o que falavam. Meus olhos se abriram lentamente e a primeira coisa que vi foi o teto branco.
luzes fortes ofuscando minha visão. Meu coração disparava. Eu ouvi minha esposa dizer meu nome, entre soluços. Senti seus dedos apertando minha mão, seu rosto encostando no meu ombro. Mas eu ainda estava em choque. Meu espírito parecia deslocado, como se minha alma não tivesse se encaixado totalmente de volta no meu corpo. A experiência ainda queimava dentro de mim. O que eu vi, o que eu ouvi, tudo ainda estava vivo na minha mente, como se tivesse acontecido um segundo atrás. Eu sentia que ainda carregava a presença daquele que me encontrou. Mas então, outro sentimento começou a se espalhar. Como eu poderia explicar aquilo? Como eu poderia olhar nos olhos da minha esposa e dizer que eu tinha morrido e encontrado Jesus? Como contar que ele me mostrou que passei anos pregando uma verdade incompleta? Como dizer que aquilo que ensinei sobre o jejum, aquilo que eu acreditava ser a base da vida espiritual, não era tudo o que eu pensava? A confusão tomou conta de mim. Os médicos começaram a fazer perguntas, mas minha mente estava longe. Você sabe onde está? Você se lembra do que aconteceu? Eu apenas balancei a cabeça. Não era esse o problema. O problema era como eu contaria ao mundo o que havia aprendido. Os dias seguintes foram estranhos. Meu corpo se recuperava, mas minha alma ainda estava presa entre dois mundos. Eu não conseguia dormir direito. Eu acordava no meio da noite com flashes do que vi. Eu revivia as palavras de Jesus. O Pai vê o coração, não o sacrifício. E isso me perseguia. Eu sabia que precisava contar. Eu sabia que tinha uma missão. Mas eu também sabia que, assim que abrisse a boca, tudo mudaria. Eu ainda era o mesmo pastor, Noah Caldwell, para todos ao meu redor. Mas por dentro, eu havia mudado completamente. No primeiro domingo, após minha recuperação, voltei à igreja. Assim que entrei, fui recebido com emoção. As pessoas me abraçavam, diziam que tinham orado por mim, que minha sobrevivência era um milagre, e eu sabia que era. Mas, quando subi ao púlpito e olhei para aquelas pessoas que confiaram em mim por tantos anos, meu coração pesou. Eu respirei fundo e comecei a falar. E então, aconteceu o silêncio. As expressões mudaram. Eu falei sobre minha experiência. Contei sobre o que vi, sobre o que Jesus me revelou, sobre o verdadeiro jejum do coração. Disse que Deus não se impressiona com jejuns longos, mas com corações sinceros, que não era sobre sacrifício físico, mas sobre transformação interna. E a reação foi como um choque. Pessoas se entreolharam, algumas abaixaram a cabeça, outras me olharam como se eu tivesse perdido a sanidade. Um dos líderes da igreja levantou a mão, me interrompendo. Pastor Noah, o senhor está dizendo que todo esse tempo pregamos errado? Minha boca secou. Eu estou dizendo que há algo maior do que isso, que Deus quer algo além do sacrifício físico. Um murmúrio começou. Eu vi expressões fechadas, olhares desconfiados. Depois do culto, fui chamado para uma reunião com o conselho da igreja. Me pediram para explicar melhor. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que todos os jejuns que fizemos foram inúteis? Não, eu estou dizendo que o jejum sem um coração transformado não significa nada. O líder suspirou. Isso não é o que o senhor sempre pregou, e ele estava certo. Eu percebi ali que estava em um território desconhecido. Nas semanas seguintes, a resistência cresceu. As pessoas não gostavam da mudança. Muitos membros começaram a sair, dizendo que eu estava diluindo a mensagem, que estava deixando a igreja fraca, que estava indo contra tudo o que sempre ensinei. Minha reputação foi se desfazendo aos poucos. O que antes era admiração, agora era dúvida.
E então veio o golpe final. O conselho da igreja pediu para eu tirar um tempo para refletir, para reconsiderar. Mas eu já sabia o que aquilo significava. Meu tempo ali tinha acabado. Minha esposa chorou quando fomos embora. Eu não sabia o que fazer. Eu havia perdido tudo, mas uma coisa dentro de mim queimava. Eu sabia que minha missão ainda não tinha acabado. A vida que eu conhecia havia terminado. Não havia mais igreja, não havia mais púlpito, não havia mais multidões esperando minhas palavras com admiração. O que antes era minha segurança, meu orgulho e meu legado, agora era apenas uma lembrança distante. Eu havia sido esquecido por aqueles que um dia me seguiam. Mas, pela primeira vez, eu estava livre. Nos primeiros dias após minha saída da igreja, me senti perdido. Eu me perguntava se realmente havia entendido a mensagem de Jesus, ou se tudo aquilo era apenas uma ilusão criada pela minha mente. Mas, sempre que me sentia fraco, a mesma voz ecoava dentro de mim. O Pai vê o coração, não o sacrifício. Foi essa frase que me sustentou quando todos me abandonaram. Minha esposa, Emily, foi minha rocha em meio a todo o caos. Foi ela quem me lembrou que eu ainda estava vivo, que eu ainda tinha um chamado. Você foi chamado para ensinar a verdade, não para ser aceito. E eu sabia que ela estava certa. Nos meses que seguiram, eu comecei a estudar a Bíblia como nunca antes. Antes, eu lia para confirmar aquilo que já acreditava. Agora, eu lia para descobrir aquilo que Deus realmente queria me ensinar. Isaías 58 nunca mais saiu da minha mente. O verdadeiro jejum é aquele que solta as ligaduras da impiedade, que desfaz as ataduras do jugo, que liberta os oprimidos e despedaça todo jugo. Eu nunca tinha compreendido isso completamente. Jejuar não era sobre privação física, mas sobre libertação espiritual. Não era sobre o que se deixava de comer, mas sobre o que se deixava para trás. E ali sozinho, sem holofotes, sem reconhecimento, eu comecei a viver minha fé de forma completamente diferente. Foi quando algo inesperado aconteceu. Comecei a receber mensagens, pessoas que tinham saído da igreja, pessoas que também se sentiam perdidas, que buscavam um propósito. Algumas eram antigas ovelhas minhas, mas outras eram completos desconhecidos. Eles me perguntavam sobre o jejum, sobre a fé, sobre Deus, e eu comecei a ensinar não como antes, não com promessas de poder, não com exigências de sacrifício, mas com a verdade simples que Jesus me mostrou. O Pai, com o tempo, um novo ministério começou a surgir. Pequenos grupos começaram a se formar. Pessoas se reuniam para aprender sobre um Deus que não exigia sofrimento, mas entrega verdadeira. Eu nunca voltei a ser aquele pastor que eu era antes, e sou grato por isso. Hoje, eu vivo de maneira mais simples. Minha fé não é medida por quantos dias passo sem, mas por quão profundo eu me permito ser transformado. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com o Noa do passado, eu diria a ele para parar de tentar impressionar Deus com seu esforço e, ao invés disso, simplesmente se entregar. Mas talvez eu precisasse passar por tudo isso para entender. E agora eu pergunto a você, como está o seu coração? Você já se questionou se está jejuando apenas com o corpo, ou se está verdadeiramente entregando sua alma? Deixe seu comentário. Eu quero saber sua opinião. Se essa história te fez refletir, então você precisa assistir a esse outro vídeo. Lá você verá mais uma experiência transformadora que pode mudar sua visão sobre a fé e a eternidade.